quando o cachorro Caramelo apareceu, Lampião chorou. O final é impactante. Numa manhã seca de janeiro, enquanto o sol rachava o chão e a poeira vermelha subia com o vento, algo completamente inesperado parou o vilarejo. O sino da igreja ainda dobrava quando um cachorro caramelo, magro, de olhar profundo, cruzou a praça como se soubesse exatamente onde pisava. Mas foi o que aconteceu segundos depois que ninguém conseguiu esquecer. Lampião, o homem mais fechado e teimoso do lugar, que há décadas não derramava uma lágrima, viu o cachorro e chorou, diante de todos. Ninguém entendeu o motivo. Mas esse foi só o começo. O que esse cachorro provocou nos meses seguintes vai surpreender você. Laços foram formados, o passado veio à tona, o povo se dividiu, a natureza se revoltou e, no fim, ninguém saiu ileso da presença desse vira-lata de alma antiga. Se você gosta de histórias emocionantes, com reviravoltas, fé, superação e um toque de mistério, fica por aqui porque essa trama vai mexer com você. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada que vai direto ao coração. Agora vamos seguir com essa história, que começou com um latido e terminou com um renascimento. O sol mal tinha despontado por trás dos morros quando o primeiro latido ecoou. Foi firme, forte e agudo, cortando o silêncio da manhã como faca no couro seco. A praça da vila, geralmente tranquila àquela hora, parou. Até o badalo do sino da igreja pareceu hesitar. Ninguém sabia de onde viera aquele som, mas em poucos minutos, o vilarejo inteiro soube de quem se tratava. A neblina fina que ainda cobria o chão levantou levemente, e foi ali, entre os bancos da pracinha e o coreto coberto de azulejos antigos, que ele apareceu. Um cachorro caramelo. Magro, de patas longas, pelo queimado de sol e olhos de quem já viu muito mais do que devia. Não havia coleira, não havia dono, não havia pressa. Caminhava como quem já pertence àquele lugar, mesmo sem nunca ter estado ali antes. As senhoras da vila, que esperavam o sino chamar para a missa, recuaram alguns passos. Alguns rapazes no bar de seu Jaime fizeram piada, mas até eles calaram quando o cachorro parou no centro da praça e olhou fixamente para a varanda do armazém. Ali estava sentado Lampião. Lampião não era nome de batismo, mas apelido antigo. Diziam que quando jovem, ele tinha um brilho no olhar que iluminava a sala inteira, um tipo de força interior, quase mística. Com o tempo, o brilho se apagou, mas o nome ficou. Agora, Lampião era apenas um velho calado, de barba rala, camisa abotoada até o colarinho e chapéu de palha que nunca tirava, nem para dormir. Há anos ninguém o via sorrir. Chorar então? Desde o casamento desfeito, não se lembravam de uma única lágrima. Mas naquele instante, quando os olhos do cachorro e do homem se encontraram, algo quebrou. Lampião se levantou devagar, o banco de madeira rangendo sob o peso de sua decisão. Andou até o corrimão da varanda, apoiou as mãos calejadas na madeira gasta e ficou ali, imóvel. O cachorro, atento, não se moveu. Só o vento mexia os pelos curtos e empoeirados de seu dorso. E então, diante de todos, uma lágrima desceu. Grossa, lenta, pesada. Como se tivesse esperado anos para escorrer daquele rosto. Ninguém entendeu. Mas ninguém ousou perguntar. A missa foi adiada, o mercado ficou em silêncio e até o som da rádio comunitária pareceu mais baixo naquele dia. Caramelos, porque foi assim que passou a ser chamado, de maneira espontânea e unânime, seguiu Lampião até o interior do armazém. Era como se sempre tivesse pertencido ali. A partir daquele dia, não se desgrudaram mais. Onde Lampião ia, Caramelo ia atrás. Sentava-se à sua sombra nas tardes escaldantes, dividia pedaços de pão e carne seca, dormia aos pés da rede. Mas Lampião não era homem de mudança fácil. E por mais que a presença do cachorro o tivesse mexido profundamente, ele resistia. Conversava pouco com o bicho. Alimentava-o, sim. Dava água fresca, sim. Mas palavras eram poucas. E carinho, quase nenhum. Ainda assim, Caramelo não se afastava. Esse cachorro tem a teimosia, igualzinho o dono, cochichava a dona Lourdes, enquanto trançava palha para as festas juninas. Aos poucos,
Caramelo foi ganhando o povo. Primeiro, ajudou a encontrar a sandália perdida de Dona Neném, que havia caído num buraco entre as pedras do açude. Depois, impediu que a carroça de Tonho virasse na descida do morro. Quando o menino Miguel, de apenas 7 anos, se perdeu no mato atrás da escola, foi Caramelo quem o achou, latindo sem parar, guiou os adultos até ele. Ninguém sabia explicar como ele fazia. Era instinto, diziam uns. Era milagre, diziam outros. Mas todos passaram a vê-lo como algo além de um simples cão de rua. Exceto Lampião. Dentro do armazém, Lampião mantinha distância. Observava. Talvez temesse se apegar. Talvez lembrasse de um tempo em que já fora próximo de alguém, se aquilo doía. As noites no vilarejo ficaram mais movimentadas. Pessoas passavam em frente ao armazém só para ver Caramelo. Crianças o chamavam pelo nome, levavam restos de comida, jogavam bolinhas de pano. Mas foi numa manhã, pouco antes do São João, que uma nova peça entrou nesse tabuleiro. Um forasteiro chegou montado num jipe velho, coberto de poeira até o para-brisa. Parou na beira da praça, desceu com passos apressados e olhos atentos. Trazia no bolso uma fotografia desgastada. Caramelo, ao vê-lo, rosnou pela primeira vez desde que chegará ao vilarejo. "Esse cachorro é meu", disse o homem, alto, de barba rala e sotaque de fora. "Fugiu de casa meses atrás. Tô rodando o sertão afora atrás dele." A praça congelou. O povo se calou. O homem estendeu a foto. Era ele mesmo, mais jovem, com um cachorro muito parecido. Muito. Mas algo no olhar era diferente. Lampião pegou a foto, observou por alguns segundos, e devolveu sem dizer uma palavra. O forasteiro tentou se aproximar de Caramelo, que recuou. Não fugiu, mas ficou entre Lampião e o homem. "Esse cachorro escolheu onde quer ficar", disse uma das senhoras, com voz firme. "E animal tem direito de escolha também." O povo começou a se dividir. Uns diziam que era melhor entregar o cão, para evitar confusão. Outros defendiam que ninguém podia obrigar um bicho a ir onde não queria. Lampião permaneceu calado. No fim daquele dia, reuniu-se com os moradores na capela. Todos ouviram, em silêncio, enquanto ele falou. "Eu não sei se esse cachorro é o mesmo da foto. Mas eu sei o que ele fez por mim. E por vocês também. A escolha não é minha. Nem dele. É do próprio Caramelo." Pausou. "Se ele quiser ir, vai. Se quiser ficar, fica." O silêncio foi quebrado pelo som de patas no chão. Caramelo caminhou até o centro da capela, olhou ao redor, e deitou-se aos pés de Lampião. Não foi preciso dizer mais nada. O forasteiro foi embora na manhã seguinte, com a poeira levantando atrás do jipe. Caramelo ficou. E foi naquele momento, quando os sinos tocaram anunciando o novo dia, que Lampião se abaixou, acariciou a cabeça do cão pela primeira vez, e sorriu. Não era um sorriso largo, nem cheio de dentes. Mas foi o primeiro em anos. Desde a saída do forasteiro, Caramelo passou a andar com o peito mais estufado. Parecia saber que havia sido escolhido. E Lampião, bem, Lampião ainda era Lampião, calado, ranzinza, de poucas palavras. Mas quem prestasse atenção notaria que ele agora falava um bom dia aos vizinhos, coçava a orelha do cachorro distraidamente e até deixava a porta do armazém aberta durante a tarde. Pequenas coisas que, para o povo do vilarejo, eram como terremotos silenciosos. O tempo, no entanto, não esperava. A seca, que já vinha castigando a região havia meses, começou a mostrar seus dentes de verdade. As últimas chuvas tinham sido passageiras. O chão, antes rachado e duro, agora também ardia. As plantações minguavam, o milho do roçado ficava abaixo, e o feijão mal subia da terra. Foi num desses dias em que o céu parecia sem cor que Lampião resolveu visitar um canto esquecido da propriedade, o velho poço, herança do pai, que ele não via havia anos. Caramelo seguiu em silêncio, como sempre. O caminho era curto, mas cheio de mato seco.
Lampião abria a passagem com um facão embotado. O calor era tanto que o suor escorria antes mesmo do primeiro passo. Ao chegar, parou. O poço estava lá, só o que restava dele. Tinha desabado parcialmente, coberto de galhos e terra. Lampião respirou fundo. Era mais um símbolo do abandono que ele mesmo havia promovido por tanto tempo. Caramelo farejou em torno, latiu uma vez, e depois olhou para o velho, como quem dizia, tem algo aqui. Que é, bicho? Tu acha que ainda tem vida aí dentro? Lampião resmungou, quase como quem pedia desculpas por não acreditar. No fundo, aquele poço era mais que um buraco esquecido. Representava esperança. Quando era menino, Lampião ajudara o pai a cavar cada palmo com as mãos, arrancando pedras, limpando com balde, celebrando cada gota que jorrava. Mas com o tempo, com a seca, os erros, o desgosto, ele deixou tudo se apagar. Naquela noite, Lampião não dormiu. Ficou na rede olhando pro teto, com Caramelo deitado próximo. O cachorro, como se pressentisse, também não se mexia. Só respirava devagar. Na manhã seguinte, sem dizer uma palavra a ninguém, Lampião apareceu na praça com uma pá nas costas, um balde e Caramelo ao lado. Parou no coreto e olhou ao redor. Eu vou reabrir o poço. Quem quiser ajudar, que venha. Quem não quiser, não precisa. E saiu, sem esperar resposta. O povo se entreolhou. Alguns riram, outros fingiram não ter ouvido. Mas Dona Neném, que sempre acreditou em sinais, levantou da cadeira e disse: e se até Lampião tá querendo dar vida de novo a um poço seco, quem sou eu para não ajudar? Pouco a pouco, os outros seguiram. Tonho levou cordas. As meninas da escola trouxeram baldes. A professora nova, recém-chegada da capital, levou suco e chapéus de palha. Até as crianças correram com enxadas pequenas e garrafas de água. Caramelo, o tempo inteiro, andava entre todos, como um verdadeiro capataz. Parava ao lado de quem cansava, lambia o braço de quem se machucava e latia quando alguém parava de cavar. O trabalho foi árduo. Por dias, reviraram pedras, limparam lodo, cavaram com esperança e também com descrença. A cada nova camada de terra, um suspiro coletivo. Haveria água ali? Ou seria apenas mais uma lembrança enterrada no tempo? Enquanto isso, o vilarejo continuava enfrentando suas dores. As plantações estavam em risco. A escola teve que racionar a água. A mercearia de Dona Zuleide já vendia tudo a conta-gotas. E o poço da praça secou completamente. Uma noite, Lampião olhava para o céu estrelado, deitado no terreiro. Caramelo ao lado. As estrelas pareciam tão próximas quanto inalcançáveis. Se tiver mesmo alguma coisa lá embaixo, que apareça logo, viu? Murmurou. Que esse povo não aguenta mais. Caramelo soltou um leve ganido. Depois se levantou, correu para o velho armazém, e voltou arrastando algo com os dentes, uma velha lata enferrujada, com papéis dentro. Lampião estranhou. Pegou a lata com cuidado. Dentro havia mapas antigos da região, guardados há décadas. Um deles mostrava, com marcações a carvão, veios d'água subterrâneos que cruzavam exatamente onde o poço estava. Mas isso aqui é do tempo do meu avô, murmurou Lampião, passando o dedo nas linhas já apagadas. No dia seguinte, motivado por aquela descoberta, Lampião cavou com o dobro de força. E, por volta das 5 da tarde, ouviu-se um grito vindo do fundo do poço: tá molhado. Silêncio. Repete. Alguém gritou. Tá molhado. Tem água aqui. O vilarejo inteiro correu. Era verdade. Não era muito, mas era água. Água limpa. Água fresca. Água viva. Caramelo latiu e correu em círculos, pulando como um filhote. Lampião sentou no chão e cobriu o rosto com as mãos. Não chorou dessa vez, mas seus olhos brilhavam como há muito não brilhavam. Na semana seguinte, construíram um novo balde, limparam as bordas, e o poço voltou a servir a comunidade. Com a água, veio também uma nova energia.
plantaram um pequeno jardim comunitário ao redor. Crianças voltaram a brincar na praça. As rezas na capela foram feitas com mais fervor. E Lampião, todos os dias, se levantava cedo, colocava a mão na cabeça de Caramelo e dizia: "Hoje é dia de trabalho, meu amigo." O cachorro balançava o rabo. E os dois seguiam juntos. O poço voltou a jorrar água, e com ele, um tipo de milagre mais profundo. O povo do vilarejo começou a sorrir com mais frequência. Até as rezas pareciam mais leves. A água fresca correu como se lavasse não só os baldes, mas também as mágoas do passado. Foram semanas de recomeços. Lampião, agora um homem que não apenas respondia aos bons dias, mas às vezes iniciava as conversas, parecia renascer aos poucos. Não mudou da noite pro dia, mas quem o conhecia sabia, o velho estava diferente. Caramelo seguia como sombra e luz de Lampião. Por onde passavam, deixavam rastro de conversa, de riso e até de esperança. O cão se tornará parte da rotina do povoado, e era comum vê-lo carregando pequenos embrulhos no focinho, ajudando os idosos a atravessar a praça, ou simplesmente se deitando ao lado de quem chorava. Foi nesse clima que se aproximou a festa mais esperada do ano, o São João. No sertão, não há tempo que apague a tradição dessa celebração. Mesmo em tempos de seca, mesmo em tempos de crise, o povo dava um jeito. Era como se dançar, comer milho e acender fogueira fosse parte de uma resistência cultural maior que qualquer dificuldade. Dessa vez, porém, havia um motivo novo para comemorar a reabertura do poço. "Esse São João vai ser o maior dos últimos anos", gritava Dona Lourdes, ao passar com a saia rodada, balançando fitas coloridas e panos de chita. Lampião tentou resistir ao convite, como sempre fazia. Disse que era coisa de gente nova, que não tinha mais idade para dançar. Mas bastou Caramelo correr para dentro do armazém e voltar com um lenço vermelho entre os dentes, um antigo acessório que Lampião usava quando era jovem, em tempos de quadrilhas e noites de forró, para que o velho se calasse e aceitasse o destino. "Tu tá me envergonhando, bicho", murmurou, segurando o lenço com delicadeza, como se segurasse uma lembrança. O povo ajudou nos preparativos. Fizeram bandeirinhas, arrumaram o coreto, instalaram luzes coloridas. As mulheres prepararam pamonha, canjica, bolo de milho. Os homens trouxeram madeira para a fogueira. Até os jovens, que geralmente achavam a festa coisa de velho, se engajaram. No grande dia, o vilarejo se transformou. A praça, antes coberta de poeira, agora era um tapete de cores. A sanfona ecoava pelos cantos, e os fogos estalavam no céu escuro. As crianças corriam com balões nas mãos, os casais dançavam agarradinhos, e os mais velhos observavam com olhos marejados. Caramelo, claro, foi o centro das atenções. Vestiram-no com uma camisa xadrez feita especialmente por Dona Zuleide e um chapéu de palha que vivia caindo da cabeça. Mas ele não se importava. Andava de um lado para o outro, como mestre de cerimônia. Os turistas que passavam pela região fotografavam, encantados. Nunca tinham visto um cachorro com tanta presença. Lampião chegou à praça ao cair da noite. Vestia roupa limpa, calça engomada, e no pescoço, o lenço vermelho. Estava diferente, quase elegante, embora mantivesse o chapéu de palha antigo. Caminhou devagar, como se temesse quebrar aquele momento. Caramelo correu ao seu encontro, latindo 3 vezes. Depois, sentou-se ao lado dele, calmo, como quem diz: "E agora é com você." A sanfoneira começou a tocar uma música antiga. A professora da cidade, que já havia se encantado pelo jeito sisudo do velho, o convidou para dançar. Lampião hesitou, mas Caramelo latiu mais uma vez, diante da praça inteira, ele aceitou. Foi uma cena que muitos ali levariam até o fim da vida. Lampião, o homem que passou 20 anos calado, dançando forró, com um leve sorriso no rosto e o cachorro Caramelo observando com olhos atentos. Mas a noite ainda reservava uma surpresa. Por volta das 10 da noite, quando a festa estava no auge, Caramelo se afastou. Primeiro devagar, depois em passo mais acelerado. Ninguém percebeu logo. Estavam ocupados dançando, comendo, rindo.
Foi apenas quando Dona Neném gritou que notaram que o caramelo sumiu. Lampião, ao ouvir, largou a dança. Procurou em volta. Chamou. Nada. Deve ter ido atrás de alguma coisa, tentou dizer Tonho. Ele sempre volta. Mas Lampião conhecia aquele bicho. O sumiço não era à toa. Pegou a lanterna e seguiu pela estrada de terra, sem dizer nada a ninguém. Atrás dele, vieram alguns moradores. Andaram por quase 20 minutos até ouvirem um latido distante. Era abafado, como vindo de algum lugar escondido. Caramelo estava entre as pedras, perto da serra. Ao lado dele, deitada entre arbustos secos, havia uma cadela ferida e magra, com 3 filhotes recém-nascidos. Caramelo os vigiava como um soldado. Lampião abaixou-se. A cadela ainda respirava, mas estava fraca. Um dos filhotes ganhia baixinho. Tu foi buscar ajuda, né, danado? Disse Lampião, emocionado. Recolheram os animais, levaram-nos ao armazém, improvisaram um cantinho com cobertores, bacias de água e comida. O povo voltou a se reunir, não mais na praça, mas ao redor dos novos hóspedes. Era como se, de repente, o vilarejo inteiro tivesse se lembrado do que era compaixão em sua forma mais pura. Lampião, que nunca tivera filhos, sentou-se ao lado dos filhotes com os olhos marejados. Caramelo deitou-se ao seu lado, cabeça erguida, como quem cumpre uma missão. Cê não trouxe só água para esse povo. Trouxe vida. Trouxe sentimento. Trouxe esperança. Lampião murmurou, mais para si mesmo que para alguém. Nos dias seguintes, cuidaram da cadela com ervas da benzedeira, leite dado pelas moças da vila, e muita paciência. Os filhotes engordaram, ganharam nomes. A cadela se recuperou. E Caramelo, embora mais quieto, parecia satisfeito. Foi ali que a comunidade entendeu que Caramelo não era apenas um cachorro. Era um elo. Um símbolo. Um coração ambulante. Lampião passou a falar mais. Contava histórias do tempo de menino, ensinava os meninos a consertar ferramentas, ajudava na horta coletiva. Era outro homem. Mas o maior sinal de mudança veio de forma simples, silenciosa. Numa manhã, Lampião saiu do armazém, sentou-se na calçada e escreveu algo num pedaço de madeira. Depois, fincou na entrada do terreno onde ficava o poço. A placa dizia, o Poço Caramelo, de onde a vida voltou a correr. Com a chegada dos filhotes e a recuperação da cadela resgatada por Caramelo, o vilarejo parecia viver um novo ciclo de vida. O poço agora era usado por todos. O jardim ao redor crescia com couves, alfaces e flores nativas. As crianças vinham todos os dias visitar os cãezinhos, que já começavam a correr atrás das galinhas e morder os panos do varal. Caramelo continuava sendo a alma do lugar, mas agora, havia se tornado também um guardião silencioso da nova família que ele mesmo havia resgatado. Lampião, por sua vez, parecia carregar menos peso nos ombros. Aquele homem de olhar cansado, que por anos evitara até os próprios vizinhos, agora passava as tardes ensinando as crianças a amarrar cordas, a assentar tijolos e até a preparar rapadura. Ria mais. Dormia melhor. E, todas as noites, antes de apagar a lamparina, afagava a cabeça de Caramelo com uma delicadeza que ninguém jamais imaginou ver. Mas em meio ao renascimento da comunidade, um novo elemento surgiu. Um envelope amarelado apareceu no batente da porta do armazém. Não havia remetente, nem destinatário. Apenas uma letra trêmula que dizia, é hora de lembrar. Lampião ficou olhando o envelope por longos minutos. Era pequeno, de papel grosso, cheiro de guardado antigo. Algo no formato daquela letra fez seu coração bater mais rápido. Mas ele não abriu. Guardou no bolso da camisa e desceu para o poço, onde o povo já se juntava para cuidar da horta. Caramelo observava. Com sua intuição aguçada, percebeu que aquele envelope tinha mexido com o velho. Durante todo o dia, não se afastou dele por nenhum segundo. Onde Lampião ia, ele seguia mais colado do que de costume, como se algo estivesse por acontecer. À noite,
quando o vilarejo silenciou e o vento quente soprou pelas frestas do armazém, Lampião tirou o envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Acendeu o candeeiro. Sentou-se. E abriu. Dentro havia uma única folha. Um texto curto, escrito à mão. A letra era de Rosa, a mulher que havia deixado o vilarejo décadas antes, aquela por quem Lampião chorara em segredo por tanto tempo. A carta, no entanto, não era uma mensagem de reencontro. Era um pedido de perdão. Ela dizia que havia ido embora por impulso, carregando mágoas antigas e promessas quebradas. Contava que havia tentado recomeçar a vida, mas sempre se lembrava daquele homem silencioso, teimoso, honesto. E que, ao ouvir por terceiros sobre um cachorro caramelo que havia mudado o vilarejo, sentirá que era hora de deixar uma palavra, não para reatar o passado, mas para libertar o presente. Talvez você nunca leia isso. Talvez rasgue. Mas se, por um milagre, ainda houver bondade aí dentro, saiba que mesmo distante, te admirei em silêncio. Sempre soube que você era o homem certo, só não fui capaz de esperar pelo tempo que ele precisava para florescer. Lampião leu 2 vezes. Depois, sem dizer nada, caminhou até o pé de um buzeiro ao lado do poço e enterrou a carta. Caramelo cavou junto, em silêncio, como se compreendesse a importância daquele gesto. No dia seguinte, Lampião estava diferente. Não triste. Apenas mais recolhido. Quando o povo veio perguntar sobre a carta, ele apenas disse: era só uma lembrança. E lembrança, quando resolve visitar a gente, tem que ser recebida com café e respeito, mas depois a gente precisa deixá-la ir embora de novo. Dessa vez, ninguém insistiu. Respeitaram o silêncio dele, como se fosse um rito. Dias depois, o clima começou a mudar. As nuvens finalmente surgiram no céu, anunciando o fim da longa seca. Era como se a natureza, agora em sintonia com os corações do vilarejo, resolvesse oferecer alívio. Mas junto com as chuvas, veio também um novo desafio. Uma antiga disputa de terra entre 2 famílias das redondezas ameaçava invadir parte do terreno onde ficava o poço. Um dos lados alegava que os limites haviam sido traçados de maneira errada no passado. O outro lado dizia que aquele poço nunca tinha sido oficialmente registrado como da comunidade. A discussão chegou ao ouvido do delegado, que marcou uma reunião com os líderes do vilarejo. Lampião, que por muito tempo evitou qualquer envolvimento em assuntos públicos, surpreendeu a todos ao levantar a mão e dizer: esse poço pertence a quem cavou com as próprias mãos. E também a quem rezou, quem plantou, quem trouxe balde, quem limpou, quem acreditou. Ele não tem dono. Ele é da esperança. E a esperança não tem cerca. O discurso, embora simples, emocionou a todos. Mas não resolveu. O delegado avisou que, se não houvesse um documento de posse, seria necessário avaliar as terras com topógrafos e cartório. O poço poderia acabar sendo fechado ou redirecionado. Foi aí que Caramelo, mais uma vez, fez o impossível. Num fim de tarde, enquanto o povo reunia documentos velhos para tentar provar o uso comunitário do terreno, Caramelo sumiu por algumas horas. Quando voltou, trazia nos dentes uma pasta de couro velho, toda suja de barro. Dentro, havia um conjunto de papéis amarelados, alguns quase desfeitos, mas legíveis. Eram escrituras antigas, registradas por um antigo proprietário da fazenda onde hoje se encontrava o vilarejo. Em uma delas, estava claro que aquele pedaço de terra havia sido doado à comunidade há mais de 50 anos por um antigo morador em forma de o presente eterno. O nome do antigo morador: Manuel Florencio, avô de Lampião. Foi como se o tempo tivesse voltado para consertar seus próprios erros. Com esses documentos, o povo levou o caso ao cartório da cidade vizinha. Em menos de 2 semanas, saiu a confirmação legal: o terreno era oficialmente da comunidade. O poço estava a salvo. Mais uma vez, Caramelo havia sido o elo entre passado e futuro. Na praça, uma nova festa foi organizada, simples, com bolinhos de chuva, café coado e música vinda de sanfona. Mas foi especial. E dessa vez, foi Lampião quem pediu a palavra: eu não sei de onde esse cachorro veio. Não sei o que ele sabe.
Mas sei o que ele fez. Ele cavou muito mais do que terra. Cavou gente. Cavou lembrança. Cavou amor. Ele é um de nós. O povo aplaudiu. Caramelo, sereno, deitou ao pé da fogueira e dormiu, como se dissesse, missão cumprida, e por enquanto. A calmaria depois da tempestade parecia finalmente ter chegado ao vilarejo. O poço estava legalmente protegido, os filhotes estavam fortes, e a cadela, batizada de esperança pelas crianças, já andava tranquila pelas ruas, sempre com Caramelo por perto, como um bom companheiro de matilha. Lampião, embora ainda carregasse no olhar os traços de seu passado, era agora visto como um dos pilares da nova comunidade. Até mesmo os jovens que antes zombavam de seu silêncio passaram a pedir conselhos. O velho armazém, antes um lugar empoeirado e quase abandonado, agora vivia movimentado, trocas de sementes, reuniões sobre a horta comunitária, rodas de conversa ao entardecer. Mas a paz em um vilarejo pequeno raramente dura muito. E naquele mês de agosto, ela foi desafiada novamente, desta vez, de maneira mais sutil, mas não menos perigosa. Tudo começou com a chegada de um homem da cidade grande. Alto, elegante, de terno claro e cabelo bem penteado. Desceu de um carro preto que levantou poeira até o telhado da venda de Dona Zuleide. Apresentou-se como Dr. Eduardo, um agrônomo do governo, encarregado de levar tecnologias modernas ao sertão para combater os efeitos das secas prolongadas. Tenho aqui sementes resistentes à seca, adubos modernos e sistema de irrigação por gotejamento. Tudo subsidiado. Tudo legal. É o progresso chegando, disse ele, com um sorriso que mais parecia um retrato colado no rosto. Muita gente se animou. Afinal, o solo da região era ingrato, e qualquer promessa de colheita segura era uma tentação. Lampião, no entanto, permaneceu cético. Assistiu de longe, com Caramelo deitado sob sua cadeira de balanço. E por que agora? Por que justo agora, depois de a gente cavar com a unha esse poço? Murmurou Lampião. O povo, no entanto, parecia hipnotizado. Eduardo mostrava gráficos coloridos, vídeos em um tablet caro, falava de um futuro sustentável, inclusão produtiva, valorização do pequeno agricultor. Prometeu sementes que dariam frutos em tempo recorde e colheitas 3 vezes maiores. E o que a gente tem que fazer em troca? Perguntou Dona Lourdes, desconfiada. Apenas deixar a terra descansar por um tempo, e depois plantar o que mandarmos. Ah, e assinar esse acordo de parceria técnica. Só papelada, burocracia, respondeu ele, tirando papéis da maleta. Foi nesse momento que Caramelo se levantou, andou até os pés do homem e soltou um único latido seco. Depois, encarou Lampião. Eu ouvi, bicho, eu ouvi, disse o velho, levantando-se devagar. Lampião pediu a palavra na reunião improvisada na praça. A multidão silenciou. Não sou contra a ajuda. Nem contra a novidade. Mas esse homem aí chegou dizendo que quer plantar no nosso solo sem nem perguntar o que já nasceu aqui antes. Promete semente que cresce em 2 dias, mas não falou de raiz. E semente sem raiz, o vento leva. A multidão ficou dividida. Alguns ainda confiavam em Eduardo. Outros, mais atentos, começaram a ler os tais contratos e perceberam termos confusos, exigências veladas. Naquela noite, Lampião, Caramelo e Tonho, que tinham uma memória afiada e uma mania de guardar tudo, foram ao armazém e reviraram caixas de papéis antigos. Lá encontraram documentos sobre experiências passadas com grandes empresas agrícolas, e um velho caderno do avô de Lampião, onde havia anotações sobre um banco de sementes nativas guardadas em um buraco seco, atrás do terreiro da antiga casa. Meu avô sempre dizia que a terra da gente conhece o que já alimentou o povo antes. É. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Que tem semente que dorme por décadas esperando o momento certo para brotar, comentou Lampião, com o olhar distante. No dia seguinte, cavaram o lugar indicado nas anotações. E,
espantosamente, encontraram uma caixa de madeira grossa, envolta em panos de algodão cru. Dentro, dezenas de potinhos de barro, cada um rotulado com nomes como feijão guandu, milho juruá, abóbora rabo de porco e outras variedades esquecidas pelo tempo. Caramelo farejava a cada potinho como se reconhecesse seus cheiros. Isso aqui é tesouro. É nossa história viva. Tonho comentou, emocionado. Com a ajuda da professora e da benzedeira, organizaram um mutirão de plantio com aquelas sementes. Usaram água do poço, seguiram os ensinamentos do caderno antigo e fizeram questão de que todas as crianças participassem. Enquanto isso, Eduardo percebeu que seu poder de persuasão estava diminuindo. Tentou apressar os moradores a assinar os contratos, mas o povo começou a fazer perguntas. Exigiram cópias, tempo para leitura, garantias. Caramelo, como sempre, participava de tudo. Às vezes deitava em cima dos papéis deixados na praça. Outras vezes, ladrava para o carro de Eduardo. O cachorro parecia ser o último filtro de confiança naquele lugar. Na terceira semana após sua chegada, Eduardo tentou se encontrar a sós com Lampião. Bateu à porta do armazém com uma pasta na mão. Seu Lampião, o senhor é um líder aqui. Me ajude a convencer o povo. Posso até garantir um pedaço de terra só pro senhor, uma ajuda extra. Lampião nem esperou o fim da frase. Apenas apontou para a porteira. Quando o senhor souber a diferença entre plantar para colher e plantar para controlar, o senhor volta. Por enquanto, pode ir. E leve seu papel junto. Caramelo latiu. Não um latido agressivo. Mas firme. Como um selo. Na manhã seguinte, o carro de Eduardo partiu, levantando poeira. O vilarejo voltou ao seu ritmo. E então, veio o milagre silencioso, as sementes brotaram. Pequenas folhas verdes começaram a despontar da terra. As crianças fizeram desenhos em homenagem às plantas. As senhoras começaram a preparar receitas que não faziam há décadas. A comida voltou à mesa, feita do que o próprio povo plantou. Lampião pegou uma espiga de milho recém-colhida, olhou para o céu e murmurou: "Isso aqui não tem só gosto de milho. Tem gosto de memória." O jardim em volta do poço agora era uma verdadeira horta comunitária. O antigo coreto foi restaurado pelas mãos dos jovens. E, ao lado dele, ergueram uma placa feita em madeira: "E aqui, planta-se o que o coração rega." Lampião, ao lado de Caramelo, sorriu pela primeira vez sem nostalgia. Era um sorriso limpo, leve, de quem enfim havia encontrado o que procurava, mesmo sem saber que procurava. E naquela tarde, ao ver os filhotes de esperança correndo pelo terreiro, o velho sussurrou: "Você não trouxe só água, bicho, trouxe raiz." Caramelo lambeu-lhe a mão e, como fazia desde o primeiro dia, deitou aos seus pés. O vento soprou forte naquele dia. Mas ninguém se assustou. Porque ali, agora, tudo tinha raiz. O vilarejo, que antes mal aparecia nos mapas da região, começou a ser mencionado nas conversas dos municípios vizinhos. E não era só por causa do poço. Também não era apenas pelos frutos da horta, nem pelo cachorro de camisa xadrez que ajudava as crianças a atravessar a rua. Era pelo jeito de viver. A história do poço cavado com esforço coletivo, da reativação das sementes nativas, do velho Lampião que havia voltado a sorrir depois de décadas em silêncio, tudo isso começou a circular como um sopro de esperança em tempos áridos. Primeiro vieram os curiosos. Depois os estudiosos. E então, como um rastro deixado na areia, vieram os turistas. Gente da capital, com celulares na mão, mochilas coloridas e jeito apressado. Queriam ver de perto o cachorro que salvou uma cidade. Queriam tirar foto com o velho Lampião. Queriam gravar vídeos perto do poço. Alguns até propuseram transformar o vilarejo em uma rota de turismo rural, com pousadas temáticas, lojinhas de artesanato e roteiros guiados por moradores locais. Num primeiro momento, foi tudo recebido com festa. O vilarejo nunca tinha visto tanto movimento. As vendinhas passaram a vender mais. Dona Zuleide começou a fazer sandálias de couro artesanal.
A professora da escola ensinou os alunos a cantar músicas da tradição local para os visitantes. Havia quem dissesse que era a melhor fase da história do povoado. Mas Caramelo, sempre atento, não abanava o rabo com tanta frequência. O cachorro não latejava para os visitantes, mas observava, olhos semicerrados, farejo atento. Quando via alguém tentando pegar os filhotes da cadela Esperança no colo sem pedir, dava um passo à frente. Quando turistas invadiam a horta com o celular, fotografando sem falar com ninguém, ele sentava no meio do caminho, como um portão de pelo e olhar sério. Lampião também sentiu o incômodo. Não disse nada, como era seu costume, mas passou a deixar a porta do armazém meio fechada. Deixava de participar de algumas rodas de conversa. Preferia trabalhar no fundo da horta com Tonho, onde o barulho dos cliques e dos vídeos não chegava. Até que, numa manhã, um grupo de turistas apareceu com uma proposta. Queremos comprar um terreno aqui perto para construir um centro de visitação. Com restaurante, mirante, tudo. Vai trazer mais movimento, emprego, desenvolvimento. O grupo era liderado por uma mulher elegante, dona de uma agência de turismo rural. Ela falava sorrindo, mostrava gráficos coloridos, panfletos bonitos e dizia que o Caramelo poderia até virar o mascote do projeto, com direito à estátua e tudo. E o Lampião? Perguntou Dona Lourdes, desconfiada. Ah, o senhor Lampião pode ser uma atração. Imagina ele contando sua história em uma palestra semanal? Podemos até pagar. Com ingresso e tudo. O silêncio que se seguiu foi denso. Lampião, que ouvirá a proposta de dentro do armazém, saiu com passos lentos. Parou no meio da praça. Caramelo ao seu lado. O velho tirou o chapéu, coçou a cabeça e olhou em volta. Quando esse poço foi cavado, não tinha câmera, não tinha turista, não tinha dinheiro. Só tinha sede. Sede de água e de mudança. E a gente cavou com fé, com mão calejada e sem plateia. Quem quiser vir aqui, que venha. Mas venha para ver o que a gente é, não o que querem vender da gente. E virou as costas. A mulher riu, meio sem graça, tentando aliviar a tensão. Disse que o entendia, que o respeitava. Mas, nos dias seguintes, seus associados começaram a conversar com moradores mais jovens. Prometeram emprego, bolsas de estudo, até internet de alta velocidade. Alguns ficaram balançados. Outros começaram a evitar Lampião, achando que ele queria manter tudo como era por orgulho. Houve uma divisão silenciosa. Pequena, mas real. A tensão aumentou quando uma das crianças, o pequeno Joãozinho, que adorava correr com os filhotes, chegou chorando em casa. Um dos turistas tentou levar um dos cãezinhos como lembrança. Disse que o iria cuidar bem, mas não pediu permissão. Foi Caramelo quem correu atrás do carro e latiu até fazer o sujeito desistir. Esse foi o estupim. Lampião convocou uma reunião na escola. O povo compareceu. Estavam todos confusos, queriam progresso, sim, mas sem perder o que conquistaram. Queriam oportunidades, mas também queriam respeito. Foi Dona Neném quem disse, com sua voz de rocha, a gente tem raiz. Mas também tem galho. Podemos crescer, sim, mas sem arrancar o que nos sustenta. A comunidade então decidiu, de forma coletiva, criar um conselho popular, formado por moradores de todas as idades, para decidir como receber os visitantes. Estabeleceram regras, em quem quisesse visitar o poço, deveria antes ouvir a história contada por alguém da vila. Quem quisesse fotografar, precisava pedir permissão. E nada seria construído sem discussão pública. A mulher da agência de turismo, ao ouvir as regras, torceu o nariz e foi embora com seu grupo. Disse que era impossível trabalhar com gente tão desconfiada. Mas o povo não se abalou. Naquela noite, ao redor da fogueira, com Caramelo deitado no meio do círculo, Lampião pegou um dos filhotes e o colocou no colo de Joãozinho. Esse aqui não vai embora com ninguém que não saiba o nome do nosso poço, nem o nome de quem cavou ele. As crianças aplaudiram. E alguém sugeriu nomear aquele filhote de Raizinha. Com o passar dos dias, o número de turistas diminuiu.
Mas os que ficavam, ficavam de verdade. Ajudavam na horta, aprendiam a fazer rapadura, escutavam as histórias antigas com respeito. Já não vinham por curiosidade, mas por conexão. E Caramelo? Caramelo voltou a abanar o rabo. Voltou a caminhar mais leve, sabendo que sua vila estava protegida, não por muros, mas por consciência. E uma nova ideia nasceu ali. A professora sugeriu criar um pequeno livro com a história do vilarejo, escrita pelas próprias crianças, ilustrada com desenhos, contada por quem viveu. Lampião contou tudo, desde o dia em que Caramelo apareceu. As crianças entrevistaram Dona Neném, Tonho, Dona Zuleide. Até o nome de Rosa, essa mulher do passado, apareceu numa das páginas, como parte da história que moldou o velho Lampião. O livro foi batizado de Onde a Esperança Cavou, e Caramelo estampava a capa, com seu lenço vermelho no pescoço, cercado pelas crianças. E assim, com palavras simples e ações verdadeiras, o vilarejo deixou de ser atração turística para se tornar exemplo. No final daquele mês, Caramelo subiu no alto da colina, como fazia de tempos em tempos. Lá de cima, via-se todo o vilarejo, o poço, a horta, o coreto restaurado, as casas com flores nos jardins, os meninos correndo com os filhotes, e Lampião deitado na rede, com o livro nas mãos. O cachorro olhou o horizonte, sentiu o vento no focinho e fechou os olhos. Não havia plateia. Não havia fogos. Mas havia vida verdadeira. E isso, para Caramelo, era a maior das recompensas. Era setembro quando o céu mudou de tom. As manhãs já não vinham tão quentes, e as noites traziam um frio que fazia o corpo se encolher por baixo do lençol. O povo do vilarejo já estava acostumado com as mudanças de clima, mas algo naquela virada do tempo era diferente. O vento vinha mais cortante. O cheiro do ar trazia uma mistura de terra seca com umidade. E Caramelo, que sempre pressentia antes de qualquer um, passou a dormir de olhos abertos. Alertava a todos com pequenos resmungos e caminhava inquieto ao redor da vila. Vem mudança por aí, disse Dona Neném, mexendo o feijão no tacho. E dessas que não pedem licença para entrar. O velho Lampião também sentiu. Ele observava o céu como quem decifrava um mapa antigo. E ao ver os primeiros relâmpagos riscando o horizonte, disse apenas, vai chover. Mas vai ser mais do que água. Naquela tarde, os moradores se apressaram em proteger a horta, amarrar as telhas, reforçar o cercado dos filhotes. As crianças foram levadas para dentro da escola, onde as paredes eram mais grossas. Os animais foram reunidos no curral comunitário. Todos se moviam com uma agilidade coordenada, como se treinassem há anos para aquele momento, se, de certa forma, estavam mesmo. E então, a tempestade caiu. Primeiro com trovões que faziam o chão vibrar. Depois com ventos que arrancaram galhos e derrubaram estandartes. E, por fim, com uma chuva tão intensa que parecia querer arrancar a pele da terra. Caramelo não se abrigou logo. Correu de casa em casa, empurrando com o focinho as portas que estavam entreabertas. Alertava os que estavam distraídos, latiu para o telhado da igreja que balançava com perigo, e só depois foi se refugiar, mas não em sua caminha. Ficou deitado em frente ao poço, como se quisesse protegê-lo com o próprio corpo. Lampião tentou chamá-lo de volta, mas o cachorro não se moveu. Então, com um suspiro, o velho apenas pegou seu chapéu, cobriu a cabeça e foi se sentar ao lado do amigo. Ficaram ali juntos, encharcados, enquanto a chuva lavava o chão e a memória. No meio do temporal, uma das estacas que sustentava a cerca da horta cedeu, e o galpão de ferramentas começou a pender para o lado. Tonho, corajoso como era, tentou amarrar a estrutura com cordas. Foi então que escorregou e caiu, prendendo a perna embaixo de um feixe de madeira. Lampião ouviu o grito. Correu. Caramelo foi na frente. Encontraram Tonho molhado, gemendo, sem conseguir se mover. Caramelo tentou puxá-lo pela roupa, mas não havia força suficiente. Lampião, com esforço e as costas doendo, conseguiu levantar parte da estrutura, enquanto Caramelo puxava a perna do amigo com delicadeza. Choveram mais 5 minutos. Mas pareceram horas.
quando o tempo acalmou, o céu ainda escuro parecia respirar junto com a terra. A lama cobria as ruas, galhos estavam espalhados por todos os lados, e parte da horta foi destruída. Mas ninguém se feriu gravemente. E o poço permaneceu firme. Não foi só chuva, murmurou Dona Neném, observando os estragos. Foi aviso. Na manhã seguinte, enquanto o povo se organizava para limpar os estragos, uma surpresa apareceu, no lugar onde o galpão caiu, nasceu uma planta. Não era comum. Era uma flor de cor laranja intensa, com miolo roxo e caule resistente. Nenhuma das sementes antigas guardadas pelo avô de Lampião tinha aquela flor. Ninguém sabia como brotara. Mas estava ali, viva, de pé, mesmo depois de todo o caos. Lampião se ajoelhou diante dela, com a calma de quem reconhece um milagre silencioso. Essa flor é sinal de que a terra está viva. De que ela responde aquilo que a gente planta, mesmo quando não vê. Caramelo se aproximou e deitou ao lado da flor. Não mordeu. Não cheirou demais. Só ficou ali, em vigília. Como um guardião daquilo que não se explica com palavras. O povo resolveu preservar aquele pedaço da terra. Montaram ao redor da flor um pequeno cercado feito de madeira reaproveitada. As crianças pintaram plaquinhas com a frase "A flor que nasceu da promessa". Quando perguntavam a Lampião que promessa era essa, ele respondia: a promessa de não abandonar a terra. Nem o outro. Nem a si mesmo. Enquanto reconstruíam a horta, decidiram fazer melhorias no vilarejo. Não com o dinheiro de fora, mas com os próprios recursos. Foi criada uma campanha entre os moradores, em quem tinha mais doava para quem tinha menos. Quem sabia ensinar, ensinava. Quem sabia consertar, consertava. Tudo era trocado, nunca vendido. E uma nova proposta nasceu, uma escola de ofícios. Dentro do antigo armazém, onde antes só havia mantimentos e silêncio, instalaram bancos de madeira, prateleiras com livros doados e ferramentas organizadas. Ali, Lampião passou a ensinar marcenaria. Tonho, quando se recuperou, ensinava a reparar utensílios e bicicletas. Dona Neném dava aula de temperos e infusões com ervas locais. As crianças aprendiam de tudo, desde plantar uma muda até costurar um botão. E Caramelo? Ele continuava sendo a alma do lugar. Quando a professora dava aula de leitura, Caramelo sentava entre os pequenos, como se entendesse cada palavra. Quando alguém estava triste, era ele quem primeiro percebia, se deitava perto, colocava o focinho no colo, e esperava. Ele não exigia nada. Mas dava tudo. Um dia, chegou uma carta. Era de uma jornalista do sul do país. Ela havia lido o livro das crianças e queria visitar o vilarejo. Disse que estava escrevendo um livro sobre lugares onde a esperança resistiu. Quando chegou, não quis tirar selfies, nem montar filmagens. Apenas ouviu. Sentou ao lado da fogueira. Escutou cada história com a atenção de quem entende o valor do silêncio. Antes de ir embora, deixou um recado para Lampião: seu cachorro é mais do que mascote. Ele é fio invisível que costura as pessoas. E isso não se compra, nem se ensina. Só se respeita. Lampião apenas assentiu. Caramelo, naquele dia, dormiu com as patas sujas de barro. E o coração leve. Com o passar dos meses, a flor nasceu mais uma vez. Em outro canto. Depois, em outro. Sempre após uma chuva forte. Como se a terra tivesse aprendido a parir beleza no meio do caos. O povo passou a chamá-la de o flor do recomeço. Cada casa passou a cultivar uma. Não por vaidade. Mas por lembrança. Lembrança de que a beleza mais profunda vem daquilo que resiste mesmo quando tudo parece prestes a cair. Na nova escola do vilarejo, as crianças criaram uma pintura grande, feita com tinta de barro e pigmentos naturais. No centro, desenharam Caramelo, de olhos fechados, rodeado por crianças, flores e ferramentas. Acima, escreveram: "A esperança veste pelo". Lampião, ao ver o mural pela primeira vez, tirou o chapéu e disse: "E nunca pensei que um cachorro pudesse me ensinar tanto".
Dona Zuleide, que escutava, completou: é que tem bicho que vem ao mundo para mostrar como a gente devia ser. E o vento soprou forte naquela tarde. Mas ninguém teve medo. Porque agora, naquele vilarejo de nome esquecido pelos mapas, havia algo mais forte que as tempestades, mais vivo que a seca, mais duradouro que qualquer construção. Havia laço. E o laço mais firme era feito de pelo caramelo e olhos de sabedoria. O vilarejo tinha acabado de superar a tempestade, mas o ar trazia uma nova expectativa. Setembro dava lugar a outubro, e com ele, uma tradição antiga, a Festa das Águas, que há muito não era celebrada com fervor naquela comunidade. Era uma festa para agradecer a terra e a chuva, para renovar esperanças e para se conectar com a natureza que, ano após ano, garantia a sobrevivência da vila. Lampião, que havia se afastado dos festejos por anos, sentia o peso dessa tradição pulsando dentro dele. Caramelo, seu fiel companheiro, parecia entender que algo estava para acontecer. A professora da escola, com seu sorriso doce, reuniu as crianças para preparar os ritos. Entre cantos, desenhos e moldes de barro, o vilarejo todo respirava uma atmosfera diferente, uma mistura de ansiedade e alegria. Porém, havia uma tensão silenciosa no ar. As tentativas anteriores de transformar a vila em rota turística ainda deixavam marcas invisíveis. Alguns moradores estavam divididos sobre até onde poderiam ir para manter a essência do vilarejo sem perder as oportunidades de desenvolvimento. Lampião sentia isso no olhar de muitos, inclusive em Tonho e Dona Neném. Na manhã da festa, o sol amanheceu tímido. Nuvens leves cobrindo o céu e o cheiro da terra molhada depois da última chuva enchiam os pulmões. Era o cenário perfeito para a celebração. Lampião, com seu chapéu de palha mais gasto que nunca, caminhava devagar pela praça principal, observando os preparativos. Caramelo trotava feliz, deixando rastros de terra úmida nas patas. As crianças fizeram guirlandas de flores e ramos de ervas. Os homens mais velhos acenderam uma fogueira no centro da vila, enquanto as mulheres preparavam um mingau especial com ingredientes da horta. Quando o relógio marcou o início da festa, todos se reuniram ao redor da fogueira. O silêncio tomou conta por alguns instantes, e Lampião ergueu a voz, contando a origem da festa, sobre a importância da água que vem do céu, do poço cavado e da terra que nunca abandona. Caramelo se acomodou aos pés do velho, atento a cada palavra. O cachorro era o símbolo da luta daquele povo, resistência, esperança e amor incondicional. Foi quando, no meio do círculo, uma criança soltou um balão feito de papel colorido, amarrado com um pedaço de palha. O balão subiu devagar, iluminado pelos últimos raios do sol. De repente, um vento mais forte soprou. E o balão foi puxado para trás, quase caindo em uma velha árvore ao lado da praça. Lampião se levantou, esticou o braço e segurou o balão antes que ele se prendesse nos galhos. A ação, simples, despertou um silêncio reverente. No olhar de Lampião, aquela ação pareceu carregar todo o peso dos anos. Foi um momento de conexão profunda, o homem que lutou contra o abandono e o cachorro que nunca desistiu, juntos em uma promessa silenciosa. Mas a festa não era só memórias. Naquela noite, enquanto o vilarejo dormia, um novo obstáculo surgiu. O poço, que até então se mantinha firme, começou a apresentar sinais de escassez. Os níveis de água estavam baixando mais rápido do que o esperado, e a horta, que já lutava para se manter após a tempestade, mostrou sinais de sede novamente. Lampião, preocupado, convocou uma reunião urgente. Não podemos depender só do que temos, disse ele, olhando cada rosto com seriedade. A terra precisa de mais que oração. Precisa de cuidado constante, de atenção. E, principalmente, de união. Caramelo, sentindo a urgência, circulava pela sala, pousando a cabeça no colo de quem parecia mais abatido. A reunião gerou um plano. Eles precisavam encontrar um novo curso de água, uma nascente talvez, que pudesse alimentar o poço e a horta. Mas não seria fácil. O vilarejo era cercado por colinas secas, e ninguém lembrava de uma nascente ativa há muito tempo. Além disso, a busca exigiria recursos e esforço físico, além de tempo, algo que os moradores não tinham em abundância. Lampião, sempre otimista, prometeu liderar a expedição.
Caramelo, é claro, o acompanharia. Na manhã seguinte, equipados com cordas, ferramentas antigas, mapas rabiscados e uma boa dose de coragem, o grupo partiu. Durante o caminho, passaram por terras conhecidas e outras esquecidas. As marcas do tempo e da seca estavam por toda parte. O cheiro da terra seca misturava-se ao aroma das poucas flores resistentes, e o som do vento nas árvores secas acompanhava o grupo. No meio da caminhada, um barulho estranho chamou a atenção de Caramelo. Ele parou, farejou o ar e latiu baixo. Era um sinal de alerta. Lampião parou, olhou para o cachorro e, confiante, continuou à frente. Mas o sinal de Caramelo não era em vão. Pouco adiante, o caminho estava bloqueado por uma barreira de pedras caídas, resultado de uma pequena avalanche ocorrida meses antes e ainda não removida. O grupo precisou se dividir para retirar as pedras, usando ferramentas e muita força. Enquanto trabalhavam, Lampião percebeu a dificuldade da tarefa e o cansaço de todos. Alguns moradores começaram a questionar se valeria a pena continuar. Foi Caramelo quem, com sua energia contagiante, animou a todos. Corria entre eles, puxava uma mão, lambia o rosto e, com seu olhar brilhante, dizia sem palavras: "Vamos juntos." A dificuldade uniu ainda mais o grupo, que retomou o caminho com determinação. Finalmente, depois de horas de caminhada e esforço, chegaram a um pequeno vale escondido entre as colinas. Lá, uma nascente brotava, cristalina e fresca. O som da água correndo preencheu o espaço, e o ar ficou mais leve. A alegria tomou conta do grupo. Lampião sorriu como há muito não fazia, enquanto Caramelo mergulhava as patas na água fria. Mas não era só celebrar. A nascente estava distante do vilarejo, e levar a água até o poço exigiria um sistema de canalização, trabalho árduo e união ainda maior. Lampião, com a sabedoria dos anos, disse: "Vai ser difícil. Mas não impossível." E, naquela tarde, com o sol se pondo e os olhos brilhando de esperança, eles fizeram uma promessa: cuidar daquela fonte com o mesmo amor que dedicaram ao poço. Voltaram ao vilarejo, cansados, mas com um novo propósito. A festa das águas continuaria, agora com um novo significado: a luta pela sobrevivência e a celebração da união. Caramelo, cansado, deitou-se na sombra da árvore onde a festa começara. Lampião olhou para o céu estrelado e murmurou: "Enquanto estivermos juntos, o poço nunca secará." O inverno estava se aproximando. O ar ganhava um toque fresco logo pela manhã, e as primeiras folhas secas começavam a rodopiar pelas ruas do vilarejo. A paisagem mudava lentamente, mas dentro da vila, a energia era de transformação. Depois da descoberta da nascente, a missão de levar água até o poço tornou-se o novo foco da comunidade. Lampião, Caramelo e os moradores estavam determinados a construir um sistema simples, porém eficiente, que aproveitasse o relevo das colinas para canalizar a água. Naquela manhã, Lampião reuniu o grupo na praça central. O sol ainda era tímido, mas o brilho nos olhos de cada um já aquecia mais que qualquer fogo. "O trabalho não vai ser fácil", começou Lampião, apoiando-se no cajado, "mas cada um aqui tem algo a oferecer. A união vai ser nossa maior força." Dona Neném, Tonho, a professora e as crianças escutavam atentamente. Caramelo, como sempre, estava ao lado de Lampião, abanando o rabo, pronto para seguir o grupo. A primeira etapa era a construção de um canal improvisado. A ideia era usar canos reaproveitados, barro e pedras para guiar a água da nascente até o poço do vilarejo. O primeiro obstáculo veio logo cedo. Na tentativa de cortar um tronco para fazer uma base do canal, a ferramenta quebrou. Lampião tentou improvisar com uma faca velha, mas o esforço para finalizar a tarefa aumentava a cada minuto. "Precisamos de mais ferramentas", disse Tonho, franzindo o senho. "Ou aprender a fazer com as mãos", respondeu a professora, sugerindo o uso do barro e técnicas ancestrais. Foi aí que a magia do conhecimento local entrou em cena. Dona Neném lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre os povos antigos da região, que usavam uma mistura especial de argila, palha e resina para impermeabilizar canais de irrigação. Ela sugeriu que todos reunissem esses materiais.
Assim, a vila se encheu de movimento, as crianças recolhiam palha no campo, os adultos cavavam argila próxima ao riacho e recolhiam resina das árvores. Caramelo corria entre eles, carregando pequenos galhos, como se participasse da construção. A combinação dos materiais resultou em um revestimento que fazia a água correr sem desperdiçar uma gota. Mas ainda faltava garantir que a água chegasse até o poço, que ficava mais baixo, em um terreno arenoso e irregular. Novamente, o desafio mostrou-se maior. Na primeira tentativa, o canal desmoronou com uma chuva fina, que não causaria dano a uma estrutura mais resistente. O desânimo bateu na porta de alguns. Lampião percebeu e, mesmo cansado, subiu na pequena elevação para falar com o povo. Não podemos desistir só porque o caminho é difícil, falou, a voz firme. Cada dificuldade é uma oportunidade para aprender e crescer. Caramelo latiu, como se confirmasse cada palavra. A partir dali, a equipe mudou a estratégia e, em vez de um canal longo e único, criaram pequenas seções com apoios mais fortes, feitas com pedras que recolheram no leito seco do rio. Tonho, que já estava recuperado da queda da tempestade, se revelou um verdadeiro mestre da alvenaria rústica. Seus dedos calejados moldavam pedras e barro com precisão e força. As crianças aprendiam observando e participando, e a professora fazia desenhos para registrar o passo a passo da construção. Enquanto isso, Caramelo, com seu jeito doce, acompanhava cada esforço, oferecendo conforto e motivação. Certa tarde, enquanto trabalhavam, um visitante inesperado apareceu. Era um homem simples, com roupas gastas pelo tempo e uma mochila nas costas. O rosto marcado por sorrisos discretos e olhos que carregavam histórias. Meu nome é Miguel, disse ele, se ouvi falar do que vocês estão fazendo aqui. Miguel era um artista plástico que buscava inspiração para um novo projeto. Ele passava meses viajando pelo interior, registrando com pinturas e esculturas as histórias e tradições dos povos. Ao ver a comunidade reunida, trabalhando para um sonho comum, ele se sentiu tocado. Posso ajudar? Perguntou. Lampião hesitou por um instante, mas viu no olhar de Miguel a sinceridade. Claro. Toda ajuda é bem-vinda. Miguel trouxe uma nova energia para o grupo. Com tintas naturais que ele produzia, começou a pintar painéis que ilustravam a jornada da água, desde a nascente até o poço, e as histórias de cada morador. A arte ajudava a unir o grupo, mostrando a beleza no esforço coletivo. Caramelo, sempre ao lado de Miguel, parecia entender a importância daquele momento. Certa vez, ele se deitou sobre uma das pinturas molhadas, espalhando tinta com as patas, fazendo os moradores rirem. Os dias passaram, e o sistema de irrigação ganhava forma. O primeiro teste foi marcado para uma manhã de sol tímido, onde todos se reuniram ao redor do canal. Quando o Lampião abriu a torneira. Na nascente, a água começou a correr lentamente, deslizando entre as pedras e o barro até chegar ao poço. Um silêncio reverente tomou conta da praça. Era o som da vida renovada, da esperança que se fazia líquida. Mas nem tudo estava resolvido. Naquela noite, uma conversa entre Dona Neném e Tonho revelou uma tensão antiga. Tonho falava da dificuldade que tinha para equilibrar o trabalho na horta com os cuidados com a família. Dona Neném falava da solidão que sentia, mesmo cercada de gente. Lampião, ao ouvir, percebeu que a construção do canal era também um momento para construir pontes entre pessoas. No dia seguinte, ele propôs encontros semanais onde os moradores pudessem compartilhar não só o trabalho, mas também histórias, desafios e sonhos. Esses encontros deram origem a laços inesperados. A professora percebeu que as crianças estavam mais felizes, pois sentiam-se parte ativa da comunidade. Dona Neném encontrou companhia e apoio, o que fez seu tempero ficar ainda mais saboroso. Tonho passou a dividir tarefas com outros homens, o que reduziu seu cansaço. Caramelo, claro, era o centro das atenções, recebendo carinho e dando conforto em igual medida. As cores das pinturas de Miguel se espalharam pelo vilarejo, e os visitantes que chegavam eram convidados a conhecer não só as obras, mas as histórias que elas contavam. A vila, antes silenciosa e marcada pela seca e pelo abandono, ganhava voz, cor e alma. E, no meio disso tudo, Lampião começou a perceber algo que há muito tempo tinha perdido.
Uma leveza. Um sentimento de que, mesmo com os obstáculos, era possível recomeçar. E que Caramelo, com seu olhar doce e jeito simples, era o símbolo vivo dessa transformação. O sol nasceu mais radiante naquele dia, iluminando cada canto do vilarejo que, aos poucos, se transformava em um lugar de esperança e renovação. Depois de meses de esforço coletivo, a luta por água, união e superação ganhava seu momento mais importante. Na praça principal, decorada com flores coloridas e guirlandas feitas pelas crianças, toda a comunidade se reunia para a grande celebração da Festa das Águas. Lampião, mais firme e sereno do que nunca, estava ali, ao lado de Caramelo, o cachorro que desde o primeiro momento fora o símbolo daquela jornada. O ar estava impregnado com o cheiro da terra molhada, da lenha queimando suavemente no fogo que aquecia as mãos das mulheres preparando o mingau. Os risos das crianças ecoavam como música e as pinturas de Miguel, que agora enfeitavam as paredes das casas, brilhavam sob a luz dourada. Mas aquele não seria um simples momento de festa. Era um ritual de agradecimento, não apenas pela água que agora corria firme no poço e irrigava a horta, mas pela força do trabalho coletivo, pela superação dos medos, pelas histórias que se entrelaçaram e criaram uma nova família. Lampião começou a falar, com a voz calma e cheia de emoção. Quando Caramelo apareceu em minha vida, disse, acariciando o cachorro, eu não imaginava o que estava por vir. Pensei que fosse só mais um amigo de caminhada. Mas ele trouxe algo que eu tinha esquecido, a esperança. E quando a esperança aparece, até o mais seco dos corações pode florescer. Caramelo olhou para Lampião com olhos profundos, quase como se entendesse cada palavra. Era como se, naquele momento, o velho homem e o cachorro trocassem uma promessa silenciosa de nunca desistir, nunca perder a fé. A festa começou de verdade quando as crianças, lideradas pela professora, soltaram no céu dezenas de balões de papel, cada um com um desejo, um sonho, uma esperança. O balão de Lampião foi o último a subir. Ele segurava-o firme, os olhos marejados, pensando em tudo o que passaram. Para que nunca nos falte água, união e coragem, murmurou. Enquanto os balões subiam, uma leve brisa os levava para longe, levando junto as mágoas do passado e trazendo a promessa de dias melhores. Naquele instante, uma reviravolta inesperada iluminou o céu. Nuvens começaram a se formar, escuras, mas não ameaçadoras, carregadas de vida. E, então, as primeiras gotas começaram a cair. Primeiro tímidas, depois fortes, em uma chuva que parecia dançar sobre o vilarejo. Não era apenas a chuva da terra, era a chuva da renovação. As pessoas correram para a praça, olhando para cima, sorrindo, abraçando-se. Dona Neném fez questão de pegar Caramelo no colo, enquanto Tonho rodopiava com as crianças sob o céu molhado. Lampião fechou os olhos, sentindo cada gota como uma bênção. Caramelo, disse ele, ainda com a voz embargada, você fez mais do que encontrar uma nascente. Trouxe a vida de volta para este lugar. E para mim. Nos dias seguintes, a vila floresceu como nunca antes. A água chegava com fartura, a horta crescia viçosa e a comunidade encontrou um novo sentido para o trabalho, para a amizade e para a esperança. Miguel finalizou seu projeto artístico, transformando a história da vila em um livro ilustrado, que agora servia de inspiração para outras comunidades ao redor. Caramelo, que antes era só um cachorro de rua, tornou-se uma lenda local, o símbolo da força silenciosa que pode mudar destinos. Lampião, mesmo com suas cicatrizes do tempo, tinha um brilho novo no olhar. Aquele brilho que só quem reencontra a esperança conhece. E o poço? Ele continuava lá, firme, abastecido pela nascente e pela fé de um povo que nunca desistiu. O vilarejo ganhou uma nova regra, em cuidar da terra, da água e uns dos outros, se essa era a verdadeira lei que guiava a cada passo dali para frente. Na última noite da festa, sob um céu estrelado, Lampião e Caramelo sentaram-se na varanda da casa simples que compartilhavam. O cachorro descansava a cabeça no colo do velho, que acariciava seus pelos dourados com ternura. Nunca imaginei que um cachorro pudesse ensinar tanto, disse Lampião, olhando para o infinito, mas você, Caramelo, me mostrou que a força não está na idade, nem no tamanho, mas no coração. Caramelo soltou um suspiro tranquilo, e a lua cheia iluminou aquele momento de paz.
O velho homem sabia que o futuro ainda traria desafios, mas também sabia que jamais enfrentaria esses desafios sozinho. Ele tinha a vila, a água, a esperança e o melhor amigo que a vida poderia dar. E assim, quando o cachorro caramelo apareceu, Lampião chorou, não de tristeza, mas de emoção, de gratidão, de alegria. Porque juntos, eles mudaram tudo. E o final foi, de fato, impactante. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o cangaço, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.